e dando continuidade no curso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este outro módulo. E aqui que a coisa vai começar a ser um pouco mais interessante, porque até então tudo o que a gente falou é teoria, tudo é algo bonito, é algo didático, mas agora eu vou passar para vocês a aplicação, a situação da empresa, o que você vai enfrentar nessa caminhada da aplicação 5S, de mexer com o setor das pessoas onde elas estão trabalhando. Então, é aqui que a coisa é um pouco mais difícil para a aplicação. O curso aqui, eu acredito que você não vai ter dificuldade em entender. Também você pode deixar um bate-papo aqui, a gente pode conversar através de mensagens, mas esse é um ponto, é um módulo que vai fazer você abrir um pouco mais a cabeça na questão da implementação, pôr a mão na massa, né? Vamos se dizer. Então, o primeiro tópico aqui, importantíssimo, que é a questão de análise da empresa. É você analisar a empresa no seguinte ponto. Então, vamos lá, que a gente vai começar a falar agora sobre aplicação e planejamento do 5S, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você for analisar a empresa para implementar, né, para colocar em prática aí o 5S, existem fatores super relevantes que, se você não analisar, o seu 5S vai dar problema, vai enroscar, vai atrasar. Você vai entender por que vai atrasar, porque existem datas, prazos, períodos. Afinal de contas, você vai mexer em processo de fabricação. O proprietário da empresa, ele espera que não ocorra nenhuma oscilação nos ganhos, né? Então isso é importantíssimo. Então, primeira coisa, verificar o nível crítico da empresa. O que é isso? Antes de abrir os outros tópicos que eu coloquei aqui, é o seguinte: você precisa entender se a empresa está numa situação precária, tanto na parte financeira quanto na parte de gestão, na parte de comunicação. É uma empresa que você tem que começar assim do zero. Não existe procedimento, não existe padrão. Então esse é um caso muito, muito extremo que o 5S exige um esforço muito grande. E exige também uma atenção especial na mentalidade das pessoas que já estão lá. De repente você pode lidar com pessoas que não sabem ler e escrever, às vezes está muito tempo na empresa, a empresa não é tão grande, ok? Então tome muito cuidado com esses detalhes aí, principalmente quando você for lidar com pessoas. E também aquele caso da empresa que ela já tem um processo, ela já tem um padrão, só que o 5S veio para adequar uma sequência de trabalho muito mais produtiva para a empresa. Então, vamos aos pontos que eu coloquei aqui importantes. Então, vamos lá. Você vai analisar a empresa, você vai ver o nível crítico da empresa, né? E depois eu vou deixar os próximos pontos aqui para você entender. Primeira coisa, você vai dar uma volta da empresa. O 5S você não aplica sentado numa mesa de computador. Okay? Você tem que estar lá em contato da produção, perguntando, conversando, tendo um diálogo diretamente com quem está ali, quem está sujo, quem está limpinho, quem está no processo, quem está fora do processo. É conhecer a empresa num todo, ok? Então você tem que dar essa volta na empresa, andar vários dias, conversar com o pessoal, entender o processo, aonde vem o produto, para onde vai o produto. Isso é importantíssimo para a assertividade do seu 5S. Então vamos lá. Feito isso, durante esse passeio você vai começar a analisar pontos que poderiam ser melhores, mais aproveitados, espaços, máquinas, posições de toda a empresa, ok? E aqui vem um ponto que vai servir para você mais para frente. É tirar foto de tudo que está errado sem avisar o pessoal. Por quê? Se você avisa, olha, eu vou tirar umas fotos aqui do seu departamento e acho que amanhã à tarde, aí ele vai arrumar tudo, vai organizar tudo, vai preparar para ficar bonitão. E não é nesse intuito. Porém, outro detalhe importante eu quero registrar aqui nesse vídeo. As fotos não podem aparecer o rosto ou as pessoas, ok? Você só vai tirar foto de cima da bancada,
de um espaço onde está a máquina, ok? São objetos que você vai estar captando essas imagens, somente de objetos locais, ok? Bem tranquilo. Se você for captar uma foto, que se possível fazer essa foto é muito importante, é da visão ampla do departamento que você vai aplicar o 5S ou dos departamentos. Essa é uma foto bem ampla que possa pegar um maior espaço possível do setor ou todo o setor, ok? Uma foto panorâmica, né? Então, também tomar muito cuidado e não expor as pessoas, ok? Que isso daí vai servir como documento para você e também como uma apresentação de relatório, o antes e o depois. Então, esses pontos que eu estou falando aqui é muito importante. Você, em muitos dos casos, acaba não encontrando isso em um vídeo, ok? Em um curso, alguma coisa assim. Então, isso são pontos que fez a diferença. Eu fiz outros cursos de 5S que realmente eu estou falando por experiência própria, não tinha. Então, o que acontece? Quando você vai tirar essas fotos, lembrando que essas fotos aí você tem que estar utilizando também para o treinamento, que a gente vai falar nisso daí para você. Então, ok, chegou na empresa, analisa a situação crítica, conversa com o pessoal, dá uma volta na empresa, tira as fotos, conversa com a equipe do setor sobre a padronização do processo, ou o que a pessoa está achando, o que a pessoa poderia entender, o que poderia melhorar, né? Ou, na verdade, entender o processo, a pessoa já vive, né, o processo. E às vezes é uma pessoa muito leiga no assunto de gestão que você vai estar conversando. É o operário, o operador da máquina, é a pessoa que está ali fazendo a limpeza do setor, ok? Então, vale a pena você bater um papo com essas pessoas para perguntar o seguinte: o que você acha que seria interessante a gente melhorar aqui? O que te incomoda no processo? Pode acontecer, que com certeza vai acontecer com você, de você escutar algumas coisas assim: ah, a chefia é muito chata, ou o salário é baixo, mas deixa, releva isso daí, porque o intuito é ver se a pessoa entrega alguma informação de valor para você, de dificuldade do processo. E aí você, com a mentalidade de gestor, você vai analisar o processo como um todo, para ver se aquela aplicação para melhoria é viável ou não é viável. Analisar setor por setor a média de tempo, ou seja, é nesse momento que você vai coletar dados, informações relevantes para a sua apresentação de conclusão do 5S. Então, você tem que chegar um dia também, é um dos dias do seu planejamento do 5S, você vai ter que ficar um dia naquele setor, ou pelo menos no processo de começo e fim daquele setor. Eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de usinagem. Quanto tempo a pessoa leva para usinar todo um lote e terminar? E isso você vai fazer acompanhando o trabalho. Você vai pedir licença para a pessoa que está no setor, você tem que usar os equipamentos de segurança e está pegando o cronômetro do processo sem que a pessoa veja. Se você conseguir pegar no relógio, num celular, como se você estivesse executando alguma atividade no celular, mas sem mostrar para a pessoa que você está fazendo a cronologia do processo. Essa é a linguagem correta, ok? A cronologia do processo, desde quando começou até onde terminou. E depois com o 5S, teve alguma alteração ou não? Às vezes não, às vezes sim. Então, todos esses são dados reais que você vai estar utilizando no processo. E para você, eu deixo só uma observação. Eu já cheguei a implantar o 5S, né? Implementar todo o 5S. E depois, no final, falei, nossa, eu não tenho nem dados para apresentar. Então, vamos pegar o que eu tinha ali, o que a empresa tinha de histórico, dados de produtividade. Então, foi, assim, uma tristeza. Porque a parte estética estava bonito, mas dados que possa mensurar a produtividade eu não tinha. Então, eu deixo aí uma dica importantíssima que vai fazer um grande diferencial para você. E aí, dentro dessa daqui, ó, analise setor por setor a média de tempo. Então, por exemplo, há algumas coisas que vão influenciar no seu planejamento, que esse foi o ponto da produtividade, e do planejamento da aplicação ali do 5S. Hoje nós vamos fazer o primeiro censo. Hoje, agora, o segundo e o terceiro e assim por diante.
Então, pontos que você precisa analisar. O descarte. É fácil descartar as coisas que estão naquele setor? Anota aí no caderninho, isso daí é muito importante. Se você conseguir identificar um lugar que seja de descarte adequado para aquele material, porque normalmente uma empresa ela trabalha, né, com descarte de plástico, no plástico, o de metal, e se de repente ali tem um produto que está lá guardado há muito tempo, não se usa mais, tem que ser descartado e você precisa de uma empresa terceirizada para descartar aquele material. Um produto químico, um produto em pó, um produto líquido. Então, como que faz o descarte especializado desse produto? Ok? Então, isso é um ponto importantíssimo. Você vai ter que entrar no setor. Primeira coisa que você pergunta para você mesmo: o que eu vou ter que descartar aqui? O que realmente não se usa? E durante essa visita, durante esse processo de conhecendo a empresa, é aí que você vai com esse checklist que eu estou falando aqui e vai perguntando tudo. Ah, isso daqui você usa? Não, não uso. Ah, isso daqui é um produto químico, é. Vocês já chegaram a descartar isso? Ah, tem uma empresa que vem buscar, ok? Então, só um exemplo aí. Analisar a mudança de layout. Então, hoje é uma máquina, a máquina está assim, você tem que virar ela. Uma mesa no escritório está de uma posição, aí você tem que mudar para outra posição. É viável? Não é? Vai ser melhor? Vai atrapalhar? Então, tem que avaliar tudo isso daí. A organização, né? Organizações das mesas, cadeiras, bancadas, ferramentas, equipamentos. É interessante ali. Se mudar de local é interessante, é viável, você vai chegando numa conclusão conversando com as pessoas, perguntando muito. E aí você vai ter uma noção, uma visão, quando você for começar a implementar o 5S, na questão da padronização. Então, assim que vai ser, assim que a gente vai seguir com o 5S. Ok? Então, esses são pontos importantes para você conseguir desenvolver o seu 5S com qualidade e assertividade. Porque assim, não adianta você falar, olha, está melhor a sua empresa por um diretor, um proprietário de empresa, se você não apresenta números. Então, se você não apresentar números, só falar é muito genérico. Não tem dados, não tem valor. Então, fica essa dica muito importante aí para você. Outro detalhe só para concluir esse vídeo, se de repente você identificar uma informação de dados numérico, estatística interessante para você colocar na sua planilha, na sua apresentação, faça isso. Porque esses dados atuais que você está pegando antes de implantar o processo 5S, lembre-se, nunca mais você vai conseguir pegar esses dados, porque você vai alterar o setor, vai organizar, vai limpar, vai deixar tudo funcionando de forma mais fluida, vamos se dizer. Então, esse é o momento de coletar todos os dados que você imaginar que possam ser extraídos, ok? Depende do setor, depende da empresa, depende do segmento, depende de uma série de coisas que você, ao entrar na empresa, vai se deparar com aquela situação e vai já conhecer um pouco dos parâmetros a serem analisados. Até o próximo vídeo.